E um delírio que acaba apagando identidades, né? Que acaba apagando vivências, porque eu acho muito interessante esse termo vivência. Se eu estiver falando besteira, Cris, fica à vontade para me interromper. Porque ele fala muito sobre isso. São pessoas que estão vivendo, são pessoas que existem no mundo e a gente vai negar elas se verem representadas, estarem no cinema, na televisão, no jornalismo, onde quer que seja. E a gente sabe que as estruturas, né, de poder que existem impedem, né? Elas já dificultam o acesso. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais vibrar. E eu vou ler um comentário aqui da Fernanda Cabral, ela faz uma pergunta pra gente. Ela fala que achou interessante que é a segunda série inglesa que aborda tranquilamente o tema. Ela está falando exatamente de Sex Education. E aí ela perguntou se a gente poderia falar sobre isso, se a gente entende que a cultura inglesa é mais aberta. E eu, de fato, vou confessar uma ignorância, Fernanda. Eu não saberia dizer isso. Eu tenho uma vivência, eu morei fora um tempo, mas eu não acho que sejam mais abertas, assim. Eu acho que talvez exista na cultura audiovisual desses países mais coragem para tratar esses temas. Agora, o preconceito ele é universal, a homofobia é universal. Eu estava lendo recentemente uma revista muito interessante, chama Tétu, que em francês é Tétu em português, que é uma revista sobre cultura LGBT na França. E teve um rapaz recente, a coisa de ter 2, 3 meses, espancado na França, nitidamente por crime de ódio, pelo fato, ele estava saindo de uma boate LGBT com o parceiro, fizeram agressões verbais ao parceiro dele, ele reagiu e acabou sendo espancado, foi para o hospital, enfim. Uma situação, aparentemente ele se recuperou, não faleceu, mas vivenciou esse trauma. Então o preconceito ele é universal, né? Mas eu acho que talvez os produtos audiovisuais desses países, eles estejam vendo que as novas gerações querem consumir, querem se ver representadas. É um chute, eu não sei o que o Cris acha. A gente tem que pensar também que isso está muito relacionado, né, a uma estrutura de poder capital da cultura pop anglófila estadunidense. Porque esses países, né, tanto Inglaterra quanto os Estados Unidos, né, eles produzem uma cultura pop de nível global, transnacional. Mas a gente não tem aqui no contexto brasileiro, por exemplo, um apoio a produtores, diretores, a narrativas mais queer, LGBTQIA+, mas elas acabam existindo num contexto mais periférico da cultura, né? Inclusive tem uma dissertação de mestrado que eu gosto muito, da URGS, que foi inclusive premiada como melhor dissertação da comunicação no ano em que ela foi publicada, se não me engano, em 2016, que é sobre documentários queer produzidos no sul do Brasil, né? Que é da Jason Marconi, a autoria. Então, assim, ali a autora ela vai desdobrar uma série de narrativas queer que são produzidas em documentários independentes fora desse circuito pop e que sinalizam, né, como se a gente tivesse, né, mais investimento e interesse, a gente teria muito potencial para ter uma cultura pop nacional para além da telenovela, né, também abordando essas temáticas. Então também cabe assim o enfrentamento, a resistência, a cobrança em relação, né, a investimento cultural da nossa produção audiovisual pop. Até você estava falando, eu lembrei rapidamente aqui de uma série, isso é uma série curtinha que teve na Netflix, que infelizmente ela não teve a repercussão que ela merecia, que é nacional, chamada Boca a Boca. É uma série muito interessante. Ela se passa numa escola rural, e essa escola rural ela fica do lado de uma comunidade alternativa, e aí eles têm um intercâmbio cultural entre os alunos da escola, o pessoal da comunidade, e tem uma doença que passa pelo beijo, e aí a coisa começa. Eles fazem uma super festa lá, que todo mundo se pega com todo mundo, e aí tem todo um processo. E é uma série interessante porque ela já traz um pouco da questão da diversidade. É muito en passant, é muito aquela diversidade que eu brinco, que é a diversidade sexual da Disney, sabe, Cris? Que é aquela assim, olha, lá no final, na cena, tem 2 figurantes de mão dadas, assim, claro. Mas eu acho que são baby steps, né, que a coisa vai indo, assim, aos poucos, a gente vai vendo mais isso, acho que também com a pluralidade de canais, a gente saindo da hegemonia do modelo de TV aberta. O modelo de TV aberta é assim, eu tenho que falar para todo mundo. E se cria falsas ilusões. O Brasil é conservador, a família não vai tolerar 2 homens ou 2 mulheres na novela. Quem não lembra do caso Fernanda Montenegro e Natália Timber?
Só que eu acho que à medida que está tendo novos canais, YouTube... Júnior de América, né? Exato, exato. A gente está vendo aqui YouTube, onde a gente está falando, a gente tem Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, todas investindo em conteúdo nacional, eu acho que tem uma chance maior da gente ver coisas novas e coisas boas, né, nos próximos anos. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a gente vai ver mais diversidade, seja ela racial, seja ela sexual, né, seja ela étnica, a gente vai ver, porque o público clama por isso, né? A gente está aqui falando, por exemplo, o Márcio falar, o que vocês sentem, tenha falado das revistas, portais LGBT sumindo do mercado. E é isso, né? Existe público. Se o capital não está olhando para esse público, tá bom para ele olhar, né? Tá na hora de investir, porque tem produtor de conteúdo. O Cris, além de um puta acadêmico da área, é um produtor de conteúdo muito interessante, né? Tá lá na Universidade Nerd produzindo conteúdo. Então, acho que a gente tem que ficar atento para isso e os serviços vão ficar atentos, né, a essa demanda do público.